Boa noite, igreja. É uma alegria muito grande ver todos vocês aqui neste momento reunidos. Tanto os que estão na internet, quanto estão aqui. Nós estamos aqui para compartilhar uma mensagem com vocês. E o nome do tema é de enganador para vitorioso. Por gentileza, abram suas Bíblias em Gênesis. Gênesis capítulo 25. Versos 24 a 28. Quem achou, diga amém. Amém. Todo mundo achou, né? Antes de lermos, vamos orar. Bondoso Deus, amado Pai, querido Criador. Estamos aqui reunidos na sua casa neste momento para falar sobre um assunto muito importante. E também, Senhor, abençoe os irmãos que estão aqui. Também tenha misericórdia dos que não estão aqui, que estão nos assistindo neste momento. E faça com que os irmãos entendam a mensagem e bote cada Espírito Santo em cada um deles, proteja eles na ida de volta para casa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gênesis capítulos 25, versos 24 a 28. Alguns acharam, né? Cumpridos os dias para que desse a luz, na versão da minha Bíblia aqui diz: eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Verso 25. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelos. Por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos quando Rebeca nos deu à luz. Verso 27. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador experiente, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, ou seja, homem sereno, mas tranquilo, habitava em tendas. Isaque amava Esaú porque saboreava de suas caças. Porém, Rebeca amava Jacó. Irmãos, tem algumas palavras sublinhadas aqui e eu gostaria de explicar para vocês. Os gêmeos nasceram no mesmo dia. Esaú estava revestido de pelos. Isaque tinha tamanha idade quando os meninos nasceram. Esaú tornou um caçador muito habilidoso. Ele vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Gostava de cuidar da mãe, gostava de fazer um prato delicioso, um guisado, um ensopado de lentilhas. Também Isaque preferia Esaú.
preferia Esaú porque saboreava da comida que Esaú buscava. Rebeca preferia Jacó porque ele era mais sereno, mais tranquilo, mais caseiro. Os versos que nós lemos aqui é sobre enfatizando sobre a vida dos irmãos, o que eles vivenciavam. Por exemplo, Esaú vivenciava a caçada de tarde, ou seja, o diário. Ele toda tarde ia caçar. E Jacó gostava de fazer um prato, gostava de cuidar da mãe, dos rebanhos de ovelhas e cabritos. Mas ocorreu algo muito intrigante entre os irmãos. A gente ficou frustrado. Mas o que de tão intrigante vivenciaram? Para descobrirmos, vamos abrir as Bíblias por gentileza no capítulo 27, versículo 22 a 23. Jacó aproximou-se do seu pai Isaque, que o apalpou e disse: a voz parece de Jacó, mas os braços são de Esaú. E não reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. Sabe, o que aconteceu foi Rebeca, sua mãe, instruiu seu filho para que Isaque, pai dos irmãos, abençoasse Jacó ao invés de Esaú. Jacó não queria enganar seu pai, mas nós sempre temos que fazer o que as mães mandam. Infelizmente, Jacó teve que obedecer, pois Rebeca era a mãe dele, e nós devemos obedecer sempre os pais. Mas essa não é a questão. Era a tentativa de Jacó ser abençoado ao invés de Esaú. Presta atenção. Sua mãe cobriu Jacó com pele de cabrito para parecer-se com Esaú, pois Isaque estava idoso e cego, por isso não o reconheceu. E quando seu irmão Esaú soube disso, ficou furioso e quis matar seu irmão por ter roubado sua bênção da primogenitura. É porque Esaú queria muito essa bênção, mas uma pessoa das vezes ele fez uma troca mal feita. Ele trocou a primogenitura por um prato de lentilhas, pois ele saiu da caçada com muita fome e ele falou: de que adianta dar a primogenitura se eu estou morrendo de fome? Tá bom, eu lhe dou a primogenitura e me dê logo esse ensopado aqui. Foi então que Esaú, não literalmente, mas passou a ser chamado de Edom. Ele esqueceu de que Deus provê tudo. O que nós precisamos, Deus proverá. Mas ele esqueceu completamente. E foi assim que desprezou os seus direitos de filho mais velho. E também desprezou a Deus, sem querer. Quando seu irmão Esaú soube disso, ele ficou muito furioso. Rebeca percebeu que seu irmão, ou melhor, seu filho Esaú, estava muito furioso. Foi então que ele alertou seu filho falando: corra para Harã, porque estás em perigo. O nome Jacó, em hebraico, o significado é enganador. Sabe,
ele enganou Isaac, seu pai, e seu irmão Jacó. Ou melhor, Esaú. Mas o que aconteceu depois? Mal chegando na casa do seu tio, Labão, ele se instalou por alguns meses. Ele avistou seu tio, Labão, e suas primas, Leia e Raquel. Raquel era formosa e ela era irmã mais moça de Leia. Ou seja, ela era a filha mais nova, filha mais moça. Leia era filha mais velha. Labão percebeu que Jacó estava interessado em Raquel e falou: eu preciso fazer uma coisa. Jacó, já que você ama tanto Raquel, eu prometo uma coisa. Trabalhe 7 anos para mim e você terá sua amada Raquel. Ele amava tanto Raquel, tanto, que aceitou essa tal proposta. Também era uma troca mal feita, sabia? Quando 7 anos de trabalho findaram, ele mal pôde esperar para o casamento. Mas a noiva estava coberta com um véu. Ninguém conseguia ver quem era mesmo a noiva. Na verdade, a noiva não era Raquel. Era Leia. E ele, sem querer, tinha se casado com Leia. Ele só descobriu isso depois que a cortou. Ele tinha percebido que deitou-se com ela. Não era a moça de verdade que ele queria. A moça dos seus sonhos. Não estava na festa. Não estou entendendo nada, disse Jacó. Ele mal pôde esperar para receber Leia em vez de Raquel? Ah, não. Eu vou falar com Labão. Ele foi dar uma bronca nele. Por que você me enganou, Labão? Aqui em Harã, ele tentou retrucar. Aqui em Harã, nós não costumamos casar a mais nova antes da mais velha. Trabalhe para mim mais outros 7 anos e eu deixarei você ficar com Raquel. Nessa eu não vou cair. Jacó não queria mais essa troca, pois Labão tinha enganado ele. Ele poderia enganar outra vez, mas tudo bem. Ele aceitou. Mas não foi tão simples assim. Não percebemos um pequeno detalhe. Assim como Jacó enganou Isaac, Labão enganou Jacó. Foi uma lição bíblica importantíssima, mas ao mesmo tempo foi uma reviravolta. Sabe, irmãos, os 7 anos de trabalho findaram. Por fim, Jacó pôde se casar com Raquel, a esposa amada, e teve filhos. Teve uma vida feliz apesar das circunstâncias. Deus o protegeu e o ajudava a prosperar. Isso é só uma aplicação. Deus esteve com ele em todos os momentos, sabia? Desde o início de sua jornada, ele protegeu. Quando reconheceu Betel, Deus o perdoou e o guiou. Desde o início da sua jornada, ele tinha sonhado com uma escada que tinha anjos subindo e descendo. Sabe qual era o significado? A escada era Jesus. E os anjos, o que significava? Bem, era o ministério
do serviço em favor dos homens. Foi então que quando ele acordou, já é de manhã, sim. Foi então que ele pensou naquele sonho. Era interessante, mas ao mesmo tempo era tocável. Ele tinha tocado o coração, tinha mexido na cabeça de Jacó. E ele respondeu: Deus está comigo. Deus está comigo. Ele está me protegendo. Foi então que ele chamou aquele lugar de Betel, que significa porta do céu. Deus tinha abrido uma porta celestial para ele, pois Deus estava dando uma segunda chance de ser uma nação que até hoje ainda está no mapa. Deus te perdoa e te guia também. Basta você crer e se entregar. Na noite de volta para a casa do pai, Jacó vivenciou uma angústia terrível. Na verdade, a jornada estava se finalizando. Ainda bem. Mas ele vivenciou uma angústia terrível. O que aconteceu depois? E o final desse episódio relata que ele se viu lutando com o anjo do Senhor. Quem é ele? Ele está indo embora. Volta aqui. Ele o agarrou, insistindo para que não fosse embora enquanto não abençoasse. Ele insistindo para que não fosse embora enquanto não abençoasse. O anjo tocou na coxa, fazendo com que Jacó ficasse manco. Foi então que ele tocou na coxa. Ai! Mesmo com dor insuportável na perna, mesmo manco, ele não desistiu. Pois se tivesse desistido, a bênção não estaria mais ali. Ou seja, a bênção iria fugir. O anjo abençoou Jacó. Já era de manhãzinha. E o anjo falou: me solta, está amanhecendo. Não, eu não vou lhe soltar até que você me abençoe. Eu não vou deixar a bênção fugir. O anjo abençoou Jacó. Quando perguntou: quem és tu? Quem é você? Com muita ênfase ele respondeu: Jacó. O seu nome não será mais Jacó, ou seja, o seu nome não será mais enganador, mas sim será chamado de Israel, que significa príncipe de Deus. E também significa lutou com Deus, perdeu e foi vitorioso. Como assim? Quando lutamos com Deus e a gente perde, aí é que a gente ganha, Sabe, eu ainda não entendi, irmão. Calma que eu vou lhe explicar. Perder para Deus significa se entregar a Ele e reconhecer que Ele é o soberano da nossa história. Mas a história não terminou, irmãos. Não terminou ainda. Jacó tinha medo de se encontrar com Esaú, pois o mensageiro foi lá. Jacó, cadê ele? Jacó, seu irmão está vindo com 400 homens. Ele ficou preocupado. O que eu vou fazer? Deus pode mudar o coração dos que te perseguem. Deus mandou um sonho para Esaú, falando: não machuque Jacó. Quando eles se encontraram com Jacó, com a sua caravana, com sua mulher, com seus filhos, e Esaú com 400 homens, e Jacó com seus presentes, Jacó pediu perdão por ter enganado seu irmão, e ele perdoou de todo o coração. Ele perdoou de todo o coração. Deus tem um apelo para você.
Quantos de vocês querem ser vitoriosos? Então lute com Deus, não se aparte dele. E certamente ele te concederá essa bênção. Se você quer essa bênção, se essa for sua decisão, quem está em casa, quem está aqui na igreja, se essa for sua decisão, levante sua mão direita e diga amém. Então lute com Deus, não se aparte dele e certamente ele te concederá essa bênção. Não se afaste dele. Deus abençoe sua decisão, te proteja e te conduza como fez com Jacó. De enganador a vitorioso. Amém? Por favor, irmãos, fiquem de pé para a oração. Querido Deus, muito obrigado por esse dia e por abençoar esses irmãos aqui esta noite, por ter guiado para o caminho certo e também por fazer os irmãos entenderem a mensagem. Quem está em casa, quem não está aqui, tenha misericórdia deles, por favor, abençoe-os e também aposse cada Espírito Santo e ponha cada Espírito Santo nesses irmãos e também proteja eles na volta para casa. E que tenho certeza de que vai abençoar as vidas deles e também vai fazer eles serem vitoriosos. Pois quando a gente perde para Deus, a gente ganha. Pois nós devemos reconhecer que Ele é o soberano e que também Ele... E que nós devemos entregar a nossa vida, a nossa mente, nosso coração para ser purificado. Por favor, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Oh, glória.